Olá, bom dia, amados e queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje nós iremos fazer uma leitura no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 14. E é um prazer poder mais uma vez estar aqui com você neste dia para louvar e bendizer o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estaremos lendo aí o livro do Apocalipse, estaremos trabalhando esse contexto nesta manhã de maneira humilde, é claro, de maneira a poder elucidar algumas verdades inseridas nesse contexto que serão extraídas, exauridas e aplicadas na nossa vida, no nosso cotidiano. Você que está aí nos acompanhando, compartilhe essa live. Se você achar significante, se você achar que ela vai ser proveitosa para outros que queiram aprender e até mesmo desenvolver mais o seu ministério, ouvir uma palavra de Deus nessa manhã de quarta-feira. Eu quero ler aqui em Apocalipse então, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu quero orar com você antes de nós darmos início a essa pregação nesta manhã com o seguinte tema: a igreja que deixa Deus doente. Quais as características que dá náuseas em Deus? Quais as circunstâncias que levam Deus a ficar de maneira doente? Claro que é um tema figurado, porque Deus é Espírito. Querido Deus eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu me coloco nesta manhã diante da Tua santa e gloriosa presença em oração, intercedendo por aqueles que nesta manhã estão junto conosco através desta live, das redes sociais, participando, Senhor meu Deus, deste culto que iremos realizar neste momento. Nós iremos pregar uma mensagem nesta manhã e nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que possamos fazer isso de uma forma que lhe seja agradável, de uma forma que lhe seja aprazível, de uma forma que venha lhe glorificar, venha lhe exaltar, venha lhe bendizer na beleza da Tua santidade. Que o Senhor nos mostre a Sua glória nesta manhã, Senhor. Que o Senhor nos mostre o Seu poder nesta manhã. Que a glória do Senhor se faça manifestar aqui. Que o poder do Senhor se faça manifestar aqui. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos Te sentir. E nós queremos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, de maneira a nos dar a entender
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para os nossos corações. Queridos irmãos e amados ouvintes, a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que começou no ministério de Epáfras, quando o apóstolo Paulo ainda ministrava em Éfeso. Foi nesse período que esta igreja ela vai surgir no cenário, tá, daquela ocasião. Laodiceia, ela era uma igreja arrogante, uma igreja autossuficiente, tá, e uma cidade mais rica da Frígia, na época do Império Romano. Essas são as características dessa igreja e as características dessa cidade. Ela ficava próxima à atual Denizli, tá bom? Para que você comece a entender essa mensagem e esse sermão nesta manhã. Ela era conhecida em todo o mundo antigo com seus estabelecimentos bancários, escola de medicina e uma indústria têxtil riquíssima. Era isso que compunha a igreja de Laodiceia. Uma igreja conhecida pelos seus estabelecimentos milionários, pela sua indústria têxtil, pela sua riqueza na sua medicina, no que diz respeito aos colírios da época que eram usados. E é sobre essa igreja que nós vamos falar nesta manhã. A igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela recebe uma crítica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a crítica da indiferença. É uma igreja indiferente, tá? Ela precisa e recebe uma instrução de Jesus que ela deveria zelar, né, e arrepender-se. Ela deveria zelar da doutrina cristã apostólica e ela deveria se arrepender-se. E qual a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia? A promessa era um prêmio que ela iria receber de poder compartilhar o trono de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo de número 14, que nós ora acabamos de ler, ela tem a seguinte expressão do soberano. E o que é que significa o soberano, pastor John? O soberano significa literalmente no original grego, o primeiro no tempo, a origem do princípio de tudo. Então aquele que é soberano, aquele que anda entre os candelabros, o Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, é aquele que tem conhecimento desta igreja. Laodiceia ficava a 75 quilômetros a sudoeste de Filadélfia e 145 quilômetros, queridos, a leste de Éfeso. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera, de uma indústria têxtil, de vestuário de lã, escura, produtos de ovelhas criadas nas circunvizinhanças, de escola de medicina. No entanto, apesar de desenvolvida, também era conhecida por sua escassez no abastecimento de água, tá? Ela sofria com isso. Por quê? Porque as águas que Laodiceia tomava eram de cidades adjacentes e continham-se dutos que encaminhavam essas águas que saíam frescas do lugar aonde ela vinha, que até chegar em Laodiceia por esses dutos, que eram dutos abertos, elas ficavam aquecidas, pelo que elas se tornavam impróprias para o consumo, para poder saciar a sede. Nós compreendemos que a água fresca ela sacia a sede, e as águas termais, que são águas quentes, elas são terapêuticas para a medicina, para a cura de algumas doenças. Mas a água que ela é morna, ela é nauseante, ou seja, ela é imprópria tanto para um quanto para uma outra situação. Ela não traz nem refrigério e ela também não pode ser para o uso da medicina. Então, ao ingerir essa água, ela causava náuseas. É nesse contexto que nós encontramos esta igreja. E nós vamos ver que essa igreja, querido, segundo William Hendricks, Laodiceia era o lar dos milionários. Muitas pessoas ricas, abastadas, de muitas propriedades, jaziam ali naquela cidade. Tá? E para Hernandes Dias Lopes, os crentes de Laodiceia eram crentes frouxos, sem entusiasmos, débeis de caráter, tá bom? Essa era a igreja de Laodiceia, uma igreja totalmente
corrompida, uma igreja que já não acreditava mais no poder de Deus, uma igreja que se tornou complacente com o pecado, uma igreja que se tornou morna na sua vida espiritual. E é essa igreja aqui que Jesus vai se direcionar a ela, tá bom? Ela, mais do que isso, sempre prontos a se comprometer com o mundo e descuidados. Era uma igreja envolvida com o mundo, que vai ter essas séries de advertência aí, porque era uma igreja indiferente. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas, tá? Eles imaginavam isso, eles pensavam isso. Eles estavam satisfeitos com a sua vida morna espiritualmente falando, e isso é muito triste para nós. Eles pensavam que todos eles, estavam bem espiritualmente pelo fato de disporem de recursos financeiros, pelo fato de terem recursos. Eles achavam que eles não precisavam mais ter uma vida espiritual, uma vida fervorosa. Na verdade, eles estavam contentes pela riqueza que eles dispunham. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular, tá? Para quem não sabe, era uma igreja que estava bem com o governo de sua época. Interessante nós notarmos que provavelmente o imperador que estava governando nesta ocasião fosse Domiciano, um cara que perseguiu muito a igreja, que lançou João na ilha de Patmos. E essa igreja, ela parece estar envolvida com o governo também. Ela está satisfeita, ela era uma igreja popular, tá? Próspera, orgulhosa de seus membros ricos, abastados. A religião deles era apenas uma simulação, tá bom? Era apenas uma imagem daquilo que verdadeiramente eles deveriam ser. E eles não eram. Eles transpareciam ser algo que eles não eram. George Led, ele vai dizer acerca desta igreja: a carta não menciona perseguição por funcionários romanos, o que demonstra outras igrejas da Ásia Menor, em que Cristo vai se direcionar a elas, como a igreja de Filadélfia, que foi extremamente perseguida, uma igreja pobre, uma igreja humilde, uma igreja simples, que contudo, em contrapartida de Laodiceia, que era uma igreja rica, abastada, uma igreja que tinha membros ricos e que dispunha de uma medicina totalmente avançada, tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E a igreja de Filadélfia, que aparentemente era pobre, que tinha na sua membresia, na maioria, pessoas pobres, era uma igreja que, sobretudo, guardou os ensinamentos do Senhor, foi elogiada pelo Senhor, pelo seu esforço, pelo seu empenho, e que mesmo tendo pouca força, ela guardou a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para George Led, a igreja de Laodiceia era uma igreja, queridos, que era muito parecida com Sardes. Em que sentido? Um exemplo de cristianismo nominal, tá? E acomodado, que é o que nós estamos vendo hoje. A igreja de Laodiceia, ela retrata muito bem o que nós estamos vivendo nos nossos dias odiernos, em que se tem dinheiro, em que se tem riqueza, em que se tem afortunados dentro dela, em que se vangloria da sua robustez, da sua opulência, entendeu? Se vangloria da sua robustez, da sua opulência, da sua grandeza, E na verdade está longe de agradar aquilo que Deus quer que verdadeiramente ela faça, quer que ela verdadeiramente ela seja. Essa é a igreja de Laodiceia, uma igreja totalmente orgulhosa, de seus membros ricos, uma igreja que não está sofrendo perseguição, uma igreja que está totalmente equiparada, segundo George Led, à igreja de Sardes, tá bom? Enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença. Provavelmente muitos membros desta igreja, irmãos, participavam ativamente da alta sociedade. A maioria das pessoas que congregavam em Laodiceia, elas tinham cargos de alto escalão na sociedade de Laodiceia. E isso fez com que ela se tornasse uma igreja morna. Isso fez com que ela desprezasse os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela se fez valer mais do dinheiro, do seu orgulho,
do que propriamente depender de Cristo. Era uma igreja que, como Hernandes Dias Lopes fala em um dos seus sermãos, ela poderia cantar diante do espelho quão grande és tu, porque ela se sentia autossuficiente, capaz de se manter. Ela tinha ouro, ela tinha prata, ela tinha nome, ela não gozava das perseguições impostas por Roma, porque os seus membros dispunham da oportunidade de estar no alto escalão do Império Romano. Isso é muito triste de se ver. Não é pecado dispor de um trabalho no serviço público. Mas o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma igreja envolvida totalmente com o mundo, que é o que esta igreja está fazendo. Tá? E essa riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual desta igreja. Essa riqueza fez com que ela não fosse mais uma igreja totalmente dependente de Deus. Essa igreja e a riqueza que ela dispunha fez com que ela não recorresse mais à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como mantenedor dentro dela. É interessante nós notarmos que Jesus, ele está às portas dessa igreja, do lado de fora. Percebam que a igreja é dele, ele morreu por esta igreja, ele deu a vida por esta igreja, e esta igreja se tornou tão autossuficiente, capaz, por conta do seu poder aquisitivo, que o próprio dono dela agora está do lado de fora. Nós usamos muito esse versículo de número 22, de número 20, melhor dizendo, para ilustrar os pecadores, falando que Jesus está do lado de fora, batendo a porta do coração, que é necessário que a pessoa abra a porta do seu coração. Mas, na verdade, esse contexto revela uma dura realidade, em que o próprio Deus da igreja está do lado de fora dela, não podendo entrar dentro dela, não podendo cear com eles, e tudo que Jesus queria agora era poder entrar e cear com eles, estar com eles, que é o que nós estamos vendo hoje. Há muitas reuniões que Cristo já não está fazendo mais parte do contexto dela. No momento da ceia, no momento da adoração, no momento do louvor, porque Cristo já fora expurgado para o lado de fora. Por quê? Porque inseriram dentro da igreja um sincretismo religioso, perdeu-se a fervorosidade, perdeu-se o desejo de uma vida espiritual, aguçada pelo poder do Espírito Santo. Muitas igrejas, como a igreja de Laodiceia, por exemplo, quando nós falamos de águas frias, nós falamos de uma igreja, que estava onde? Em Hierápolis, que tinha águas quentes, águas que eram terapêuticas. Em Colosso, que tinha águas frias. Mas quando nós falamos de águas mornas, nós lembramos de quem? Da igreja de Laodiceia. Uma igreja que deixa Deus doente é uma igreja complacente com o pecado. É uma igreja autossuficiente. É uma igreja que, em sua ilusão, ela acredita que não precisa mais do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela tem prata, porque ela tem ouro, porque ela tem bens materiais, porque ela tem no hall de sua membresia pessoas que trabalham para o governo, que trabalham para o Estado. Eu estou falando da igreja de Laodiceia. E você pode refletir acerca desse contexto, se isso diz respeito à sua igreja, se diz respeito ao lugar aonde você congrega, porque a igreja de Laodiceia, ela dispunha em seu contexto todas essas características, que para ela era uma grande qualidade, mas ela está sendo reprovada aos olhos do dono da igreja. O dono da igreja, ao fazer um diagnóstico desta igreja aqui, ele vai reprová-la. E por que é que ele vai reprová-la? Porque ela é uma igreja indiferente. Ela é uma igreja agora que se gloria diante de si mesmo, pelo poder aquisitivo que ela tem, pela sua opulência, que ela dispõe perante a sociedade. Mas ela não tem mais o fervor do Espírito Santo. Ela não é uma igreja que faz a diferença no lugar onde ela está. Ela não incentiva ninguém a ter desejo de estar dentro dela. A classe ralé é desprezada dentro dessa igreja. Em contrapartida, a igreja de Filadélfia, na sua maioria eram pobres, eram escravos convertidos.
eram pessoas da classe baixa, mas que contudo ainda tinham a presença do Espírito Santo. Cristo se agrada, Cristo a elogia, mas a igreja de Laodiceia, ela vai receber uma crítica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Cristo, que anda entre os candelabros, que anda no meio da sua igreja, ele sonda a sua igreja, e ele sonda a igreja de Laodiceia, e ele chega ao seguinte diagnóstico. Qual é o diagnóstico que Cristo vai chegar ao conhecer a igreja de Laodiceia? A igreja tinha perdido o seu vigor espiritual. Olha aí, no versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como pode dizer, eu sou rico, estou enriquecido, e nada tenho falta? Não sabes que é um desgraçado, um nu? Mas nós estamos vendo o diagnóstico que Cristo vai fazer. Era uma igreja que havia perdido o seu vigor espiritual. Era uma igreja que não influenciava mais a sociedade. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que ilustra ou representa nos nossos dias atuais muitas igrejas que nós estamos vendo pelo mundo afora. Igrejas que têm membros ricos, igrejas que têm poder aquisitivo, mas que perderam o seu poder de influência na sociedade. Uma igreja que não influencia mais pelo seu caráter cristão, pelo seu posicionamento doutrinário, teológico. Uma igreja que não influencia mais pelas suas características espirituais. O que ela transmite para a sociedade? Uma igreja arrogante, uma igreja que não se preocupa com o pobre, uma igreja que não se preocupa com assistência social, uma igreja que não está preocupada com missões, uma igreja que não se investe mais na obra missionária, uma igreja que não se envolve mais com a população, fazendo a diferença, orando pelos doentes, dando a cara a tapa, lutando pelos menos favorecidos. Essa é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que se trancou dentro das quatro paredes e que está cantando, como eu torno a dizer, como já disse, como Hernandes Dias Lopes, diante do espelho, quão grande és tu, quando na verdade o dono da igreja vai diagnosticá-la como sendo uma igreja pobre, como sendo uma igreja miserável, como sendo uma igreja que agora causava ânsias de vômito na pessoa do Criador. Então este tipo de igreja é o tipo de igreja que deixa Jesus doente. Uma igreja que deixa Jesus doente é uma igreja indiferente. É uma igreja que não está nem lá, como diz o ditado, e nem cá. É uma igreja que ela não pode, como em Colossos, que tinha águas frias, refrescantes, para saciar a sede do indivíduo. E era também como em Hierápolis, que tinha águas termais, quentes, terapêuticas, para tratamentos medicinais. Ou seja, era uma igreja que está no meio. Ela não está nem lá e nem cá. É uma igreja que não faz a diferença onde ela está localizada. Mas mais do que esse diagnóstico, ela tinha perdido o seu vigor. E também ela tinha não só perdido o seu vigor, ela tinha perdido os seus valores. Os seus valores morais. Essa igreja está perdendo os seus valores. Ela está barganhando com o mundo. Ela está fazendo aliança com os governantes de sua época. E está desagradando o seu senhorio. E quantas são as pessoas hoje, queridos, que estão fazendo alianças com o mundo? Estão se tornando complacente com o mundo. Ela perdeu o seu vigor. Ela perdeu os seus valores. E ela perdeu a sua visão. Olha o versículo de número 18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com o colírio. Vocês lembram que na nossa introdução nós falamos aqui quais eram os recursos dessa cidade, que a igreja de Laodiceia está localizada? Jesus está usando elementos dos quais eles tinham conhecimento para ilustrar a triste realidade de vida que eles estavam vivendo espiritualmente. Eu vou recapitular para você entender o que eu estou pregando. O que era Laodiceia? Era uma cidade rica,
de bancos prósperos, de uma indústria têxtil, de vestuário de lã escura. Era uma cidade que gozava de uma medicina maravilhosa, que tinha uma escola de medicina implantada dentro dessa cidade, e ela tinha um colírio para se usar na visão física. Então percebo que a igreja que pensa que tem dinheiro, ela é pobre para Jesus. A igreja que tem ouro e tem prata, ela é pobre para Jesus. A igreja que pensa que tem vestuário, que está vestida, que tem a melhor lã negra e uma indústria têxtil, ela está despida espiritualmente diante de Jesus. A igreja que pensa que tem visão espiritual, que goza do melhor dizendo, que tem o melhor colírio para as enfermidades ocular, ela é cega espiritualmente. Jesus está fazendo sérias advertências gravíssimas acerca desta igreja. Jesus está mostrando para nós o contexto espiritual desta igreja. E o contexto espiritual desta igreja é alarmante, é catastrófico, é deplorável, é vergonhoso. Uma igreja que se vangloria do seu poder aquisitivo, uma igreja que se vangloria da cidade que ela está estabelecida, mas que agora perdeu a sua vida espiritual. Queridos, amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, nós estamos perdendo a nossa essência daquilo que é o verdadeiro evangelho, que o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um evangelho simples. Nós estamos perdendo aquilo que nós temos de mais valioso, que é a certeza de que aonde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está no meio da igreja. Percebam que esta igreja fazia contínuas reuniões. Essa igreja, ela se vangloriava do seu poder, mas Jesus está do lado de fora dela. Nós não podemos achar que pelo fato de estarmos reunidos no nome de Jesus, Ele está fazendo parte das nossas reuniões de adoração, de louvor ao seu nome, porque há muitos louvores e adorações que Deus já não está recebendo mais, porque estão colocando Deus ao nosso nível de visão, ao nosso nível de adoração. E a verdadeira religião para Deus é cuidar do órfão, é cuidar da viúva, é ir cuidar do pobre, do necessitado, segundo a Epístola Universal de Tiago. Esta é a verdadeira religião. Qual é o culto que Deus recebe? Qual é a pessoa que Deus recebe? É aquela que tem um coração quebrantado e um espírito contrito, segundo registrou o salmista Davi no Salmo de número 51. E um coração quebrantado não desprezará Deus. Deus não está interessado em templos suntuosos. Deus não está interessado em igrejas ricas, megas milionárias. Deus está interessado em pessoas que verdadeiramente e têm a intenção de manter uma vida fervorosa de oração, de humildade, uma vida de temor, de responsabilidade cristã, de responsabilidade perante a sociedade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os nossos louvores hoje são louvores antropocêntricos, louvores para massagear o ego do homem, louvores que colocam o homem lá em cima, que vangloriam o homem, que enaltecem o homem. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, não adianta ter ouro, não adianta ter prata, não adianta ter vestes caras. O que Jesus está à procura é de uma igreja fiel e verdadeira, uma igreja fervorosa. Uma igreja fervorosa. Eles se vangloriam das suas vestimentas. A vida religiosa da igreja de Laodiceia era frouxa e anêmica. Essa é a realidade dessa igreja, queridos. Essa era a dura realidade dessa igreja. Eles não tinham. Primeiro eu vou falar algumas verdades aqui, para você entender.
A igreja de Laodiceia, ela tinha como que uma catarata no seu olho espiritual. Parecia que eles tinham tomado um banho de religião, um banho morno de religião. Essa era a igreja de Laodiceia, autoiludida, como muitos que tomam um banho morno de uma religião. Ah, eu sou crente porque eu uso uma gravata, porque eu uso uma roupa tal, uma roupa tal. Eu não vou falar de usos e costumes. Mas a igreja de Laodiceia era uma igreja que tomou um banho morno de religião, queridos. E em primeiro lugar, Jesus identificou a falta de fervor espiritual na vida dessa igreja. E segundo Hernandes Dias Lopes, na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. Na vida cristã, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, há 3 temperaturas espirituais. Qual é a primeira temperatura? Um coração ardente. Vamos ler Lucas, capítulo de número 24, versículo 32. Lucas 24, 32, eu vou ler aqui, queridos, para que a gente possa entender quais os 3 tipos de temperatura na vida de um cristão. 24, 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Essa passagem fala após a ressurreição de Jesus no caminho de Emaús com os 2 discípulos. E quando Jesus vai partir o pão, eles lembraram que quando Jesus lhes expunha as escrituras, os seus corações ardiam. É esse tipo de evangelho que nós queremos ver nos nossos dias atuais, que quando alguém subir no púlpito, ele não venha arrotar teologia, e ele também não venha deixar a desejar por não ter uma vida de oração sincera, comprometida com o reino do eterno, para nos transmitir uma palavra que mantenha o nosso coração aceso. Nós temos pessoas de mente brilhante, cheias de entendimento aqui, mas vazios de fogo no coração. Pessoas que não oram mais, que não jejuam mais, pessoas que entendem que não há necessidade de ter uma vida fervorosa. A segunda característica de um coração frio, essa é a segunda característica. Mateus, de número 24, 12. Vamos para Mateus 24, 12. É a segunda característica de um coração frio. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Pessoas de coração frios. Por quê? Porque a iniquidade tem se multiplicado. As pessoas estão se vendendo por se beneficiarem. As pessoas estão se vendendo por prazeres sexuais. Porque a mulher já se tornou idosa. Vamos arrumar uma novinha. A guerreira que estava do lado já não serve mais, porque ela está enrugada, porque ela já tem pé de galinha, e vice-versa. A igreja de Laodiceia, queridos, ela vai receber sérias críticas. Era uma igreja tão orgulhosa, que houve um período da sua história que ela passou por um grande desastre, e ela recusou ser ajudada por Roma. Porque era uma igreja, era uma cidade muito rica. Olha o orgulho dessa cidade. E o interessante é que Jesus está pegando esses elementos culturais, esses elementos dos quais elas se vangloriavam, da sua cidade, para ilustrar a sua mornidão espiritual. Meu Deus, isso é muito forte. Jesus olha para a realidade dessa cidade. E essa cidade influenciou a igreja de Laodiceia. Percebam que não é a igreja quem está influenciando a cidade, é o contexto épico e cultural quem está influenciando a igreja de Jesus. A igreja hoje está secularizada, porque o que se vê de líderes liberais, como Ed René, o Desandado, e tantos outros mais, que eu não vou nem citar o nome, não perder tempo aqui, citei por um acaso.
que a Bíblia precisa ser revista, revisada. Nós estamos vendo o quê? Que nós temos que ter um evangelho atualizado, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo mudou, mas Deus continua sendo o mesmo. As culturas mudaram, mas Deus continua sendo o mesmo. O Deus do passado para nós, porque nós estamos no presente, é o mesmo Deus que sempre esteve no futuro. E aí alguém diz, não, nós temos que mudar a metodologia. Nós temos que chamar os nossos jovens. Nós temos que mudar a cara da igreja, porque esta igreja de agora, ela precisa ser uma igreja mais atualizada, mais moderna. As pessoas de hoje, elas não querem aquela igreja atrasada, aquela igreja do passado, mas aquela igreja do passado nos dá alegria. Aquela igreja do passado, ela nos dá orgulho. Aquela igreja do passado, e muito ela tem errado em alguns princípios comportamentais, é uma igreja que se tinha cego andando, surdo ouvindo, paralítico andando, poder de Deus, conversão verdadeira, batismo com o Espírito Santo, caridade, bondade, amor, temperança. Aquela igreja do passado que é réproba aos olhos da modernidade é a igreja que fez com que o evangelho fosse propagado e a Assembleia de Deus viesse ser a maior igreja pentecostal do mundo. Entrando em aldeias, vilarejos, entrando no meio de tribos indígenas, entrando em países comunistas, e assim o nome do Senhor foi glorificado. E qual a temperatura da terceira igreja? Um coração morno. Queridos, Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Não tem como enganar. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos nessa igreja. Você notou? Faz uma leitura aí. Nós não vemos aí, tentação, porque Jesus não fala de tentações, não fala de uma perseguição intensa, que é o que as outras igrejas estão sofrendo, apostasia ou abalos. Mas aí eu pego uma frase de Arthur Bromfield, ou Bromfeld, ele vai dizer: é mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. Vou repetir. Segundo Arthur Bromfield, ou Feld, é mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. E é o que nós estamos vivendo hoje. Pessoas dentro da igreja que não creem mais no poder de Deus, não creem mais na palavra. A palavra perdeu-se a eficácia para muitos. As pessoas não têm mais paladar espiritual para degustar uma boa palavra. Eles querem enfeites. Charles Edman, ele vai dizer a seguinte frase, ele diz sobre a religião tépida, que provoca náuseas, né? Tépida aqui é morno, um pouco quente, no sentido figurado, quer dizer frouxo, tíbio, uma friura espiritual. E o que é que Charles Edman vai afirmar? Uma pessoa morna é aquela que em um contraste entre o que diz e o que pensa ser, de um lado, e o que ela realmente é de outro. Nós estamos vivendo num período que as pessoas elas dizem serem cristãs, elas dizem servir a Deus, elas dizem amar a Jesus, elas dizem que elas querem de fato servir ao Senhor, pregar o Evangelho, ajudar ao próximo. Mas na verdade o que é que nós estamos vendo por parte dessas pessoas? Elas dizem ser uma coisa que na verdade elas não são. Elas aparentam ser algo que na verdade elas não vivem. A igreja de Laodiceia, ela disse: e nada me falta. Está aqui no versículo aqui, de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia, ela era morna em seu amor a Jesus Cristo.
O amor está se esfriando, e porque eu cansei de ver pessoas dizendo, eu não sei você, o que é que eu vou fazer na igreja? Por que é que eu vou congregar na igreja? Se lá dentro tem pessoas piores do que eu. Nós temos visto e ouvido situações em Itapira, que como eu posso dizer, como disse Paulo aos Coríntios, eu quero adoçar o que o apóstolo Paulo falou, aquele jovem rapaz que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, o que indica ser a sua madrasta, senão a Bíblia teria falado que era sua mãe, a sua madrasta. E Paulo vai dizer assim, ó, nem há, ouve-se entre vós, coisas que nem mesmo entre os gentios é admissível se ouvir ou se ver. As pessoas estão vendo dentro da igreja hoje cristã, protestante, que se diz protestante, que já não protesta mais nada, com exceção de algumas poucas igrejas. As pessoas se envolvendo sexualmente, as pessoas se envolvendo com a política suja, se beneficiando de dinheiro sujo, recebendo propina para ficar calada. Igrejas que estão se vendendo em troca do toma lá da cá. Estão ricas hoje, abastadas, por quê? Porque viveram toma lá da cá e hoje não podem optar por um político A, por um político B, porque tem o rabo preso devido aos relacionamentos que criaram, políticos, pessoas que venderam a igreja, que estão como a igreja de Laodiceia, que não podem mais pregar contra o pecado, não podem mais pregar contra a imoralidade, não podem mais pregar contra a fornicação, contra a masturbação. Por quê? Porque isso não é louvável em cima do altar. Esse não é o tipo de vernáculo que as pessoas esperam ver. Que tipo de vernáculo que as pessoas podem ver? Que Deus vai dar casa, que vai dar carro. Como nós vimos uma igreja alguns meses atrás, irmãos, faz 19 anos para 20 anos que eu estou nessa cidade. E eu já disse isso na rádio esses dias. Eu nunca errei quando uma igreja começou com princípios errados. E eu disse, ela vai fechar. E hoje nós estamos vendo aí pessoas brigando nas redes sociais, brigando com A e com B, porque se separaram, pregavam e extorquiam a fé do povo, roubavam a fé do povo, saqueavam a fé do povo. E aí um vai para um lado, outro vai para o outro, e é maconha, é droga, é sexo fora do casamento, é relacionamentos extraconjugais, e aí o povo como gado vai atrás dessas pessoas, atrás de revelamento. Eu sei o que é revelação, eu já vi Jesus curar câncer, eu já fui testemunha ocular de algumas vezes que Jesus curou câncer. Eu não tenho que ficar rotando aqui, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, é o raio-x não sei do que, é a marreta da justiça, é isso ou aquilo outro, é a campanha do derruba isso, derruba aquilo. São pessoas que perderam a essência do evangelho, são pessoas que não ensinam a sua membresia a pagar suas contas, a viver de maneira digna, a não abandonar o seu cônjuge. São pessoas que procuram igreja que favoreçam o seu ego, que pregavam o evangelho, que falavam do amor de Jesus, mas hoje estão se entregando a uma vaidade exacerbada. Não é uma vaidade boa, uma vaidade para ter uma energia boa, para ter um corpo saudável, não. É para ser um instrumento de sexualidade, é para chamar a atenção sexualmente de alguém, é como se fosse um pedaço de carne na vitrine. É esse tipo de evangelho que nós estamos vendo, o evangelho complacente, indiferente, o evangelho de Laodiceia, uma igreja que deixa Deus doente, é uma igreja indiferente. Uma igreja que vem para fazer a diferença não é uma igreja como Laodiceia. Há 20 anos atrás Deus falava para mim que ia me dar uma igreja. Eu pensava que eu ia ser pastor aonde eu estava ou nas outras denominações pelas quais passei. Nunca tive dificuldade de obedecer. Mas Deus sabe as suas formas de agir. E hoje eu penso comigo, entendo comigo, que é por esse tipo de sermão que eu não poderia estar em muitas igrejas. Não vou dizer de todas. Mas em muitas delas eu não poderia pregar um sermão como esse. Porque é um sermão bíblico, um sermão verdadeiro, um sermão expositivo. Essa igreja, queridos, é uma igreja que se tornou mundana. A influência da glória do lugar onde ela estava estabelecida a influenciou a se tornar morna. E quantos cristãos mornos nós estamos vendo hoje? Cristãos que começaram bem lá atrás, irmãos, e hoje estão mal. Eu vi pessoas que pregavam, que profetizavam, que faziam a obra,
de hoje estão mornos espiritualmente. Vivem o evangelho de mornidão, não estão nem frio nem quente. São mornos espiritualmente. A igreja de Laodiceia, ser morno é ser cego. Sabia disso? Por isso que Jesus fala para ela que ser morno é ser cego aqui. A sua verdadeira condição era a cegueira dela. A autossatisfação também é uma grande tragédia. Ai, a minha igreja é boa. Toda igreja tem problema, irmão. Mas esse tipo de pecado nós não podemos aceitar. As pessoas estão aceitando, estão aderindo a tudo. Por conta de números dentro da igreja. Por conta de números dentro da igreja. Andarasubiadarasi. Dairabau edarabamburbibé. Alabadarabadá. A igreja de Laodiceia disse: de nada tenho falta. Meu Deus. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Jesus. Ela amava mais o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança para a gente, né? O amor ao dinheiro traz uma falta de segurança que você nem imagina. É uma falsa segurança você se permitir ser dominado pelo dinheiro. O dinheiro traz uma falsa segurança. Jesus está denunciando a igreja de Laodiceia que o dinheiro dela não era suficiente para comprar aquilo que verdadeiramente era essencial, a sua salvação. Jesus olha para ela e diz: você é pobre, cega e nu. Você diz que é rica, você diz que tem a melhor indústria têxtil, vocês se vangloriam do colírio que vocês têm, mas eu aconselho você a comprar ouro de mim, provado no fogo, colírio dos céus para os seus olhos. A igreja não tinha consciência de sua condição. Quantas igrejas não têm consciência da sua condição? Eles perderam as rédeas. Permitiram obreiros serem fabricados. O que é um obreiro fabricado e um obreiro formado? O obreiro formado é aquele que é educado, é disciplinado, é cordato, é moderado. Mas o obreiro fabricado é como alguns que eu conheço muitos. E eu posso falar, não vou falar nome. Era de membro vai para pastor, vai para evangelista, vai para diácono, vai para presbítero. Sai de lá de baixo, não se sujeita à hierarquia, porque hierarquia é coisa do homem. Hierarquia é coisa de gente ignorante, de igreja atrasada, de igreja velha. Não, querido, hierarquia é algo que nasceu no céu. Quem estabelece hierarquia é Deus. Ah, mas lá não me reconhece. Reconhece por quê? Porque você quer estar fora da caixinha? Porque você não quer se submeter? Porque você... Não estou dizendo em tudo. Eu estou dizendo por aquilo que é necessário, essencial para a formulação do seu caráter, para o moldar de uma estrutura na sua vida. Mas as pessoas não querem, não consagra aqui, consagra ali. Eu cansei de ver líderes convidando pessoas para serem consagrados. Eu mesmo recebi muitos convites. Vem para cá, nós vamos te consagrar. Vem para cá, nós vamos te ungir. Eu cansei de ver amigos sendo convidados e outros que foram consagrados a despeito disso aí. Dessa forma, quer dizer. Meu Deus, é terrível. Queridos, para a gente começar a terminar essa mensagem aqui, em vez de cobrar, de ordenar, de obrigar, Cristo prefere dar conselhos a essa igreja. Aconselho-te, o texto diz. Em vez de dar ordem, Cristo dá conselhos à igreja de Laodiceia. Porque disciplina é um ato de amor. Disciplina é um ato de amor, queridos. A pedra preciosa, ela precisa ser lapidada, tá? Para brilhar. Tem muitos diamantes brutos aqui em Itapira. Muitos jovens cheios de talento, a gente reconhece isso. Muitos meninos aí, bons pregadores, mas que estão sendo envenenados pela doutrina de Laodiceia, pelo costume de Laodiceia. Porque se o outro faz, eu também posso fazer. Se Jesus perdoou o outro, também pode me perdoar. Não é porque Jesus perdoa que nós vamos incorrer o risco, ou o erro, melhor dizendo, de ficar pecando.
A Bíblia não nos incentiva a pecar, pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a se santificar, a abster-se de toda aparência de mal. Não é o mal em si, é a aparência do mal. O só parecer mal já é um grande problema, já é um alarme para você se abster. E nós vemos um monte de gente aí, casaro caído e tantas coisas mais, estão aí no altar. Estão aí no altar. Não tem igreja A, não tem igreja B, hora está ali, hora está acolá. Não tem disciplina, não tem nenhum pastor, nunca teve pastor. Faz um curso teológico e é o dono da verdade, não respeita mais liderança nenhuma. Isso é muito triste mesmo. E Jesus vai dar conselhos a essa igreja, como Ele está dando conselho para mim e conselho para você. Inegavelmente é porque anseia salvá-los do juízo final, que o repreende e os disciplina. Porque Jesus quer salvá-los, é que Jesus os repreende e os disciplina, porque Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Arrepende-te, sê pois zeloso. Jesus está dizendo para eles: arrepende-te. Versículo 19 e o versículo 20. O versículo 19, arrepende-te, e o versículo 20, eu estou à porta e bato. Jesus pede para a igreja se arrepender. A base da disciplina é o amor, porque Ele ama, Ele disciplina, porque Ele ama, Ele chama ao arrependimento, porque ama, dá-nos a oportunidade de recomeçar, porque ama e está disposto a perdoar-nos. Qual é a promessa? Ao que vencer. Versículo 21. Lhe concederei que assente comigo no trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse não é o tipo de mensagem que dá ibope. Às vezes eu participo de algumas lives, curiosamente, tem 300, 400, 500. Você começa a ver assim: eu estou vendo isso agora. Eu creio nisso, viu, irmãos? Deus me usa em revelação quando Ele quer. Mas 500 pessoas, 499,99 recebe revelamento. Porque fulano que entrou agora, Deus estava... pastor, ora por mim, pastor... Um monte de crente doente, viciado, sem ler Bíblia, sem entender Bíblia. Fica aqui a observação de Laodiceia. A igreja que começou no ministério de Epáfras, enquanto Paulo ministrava em Éfeso, durante a sua estadia ali, a formação da igreja também. Uma igreja que era rica materialmente, uma cidade de bancos prósperos, de uma indústria têxtil, de vestuários de lã escura, de uma escola de medicina extremamente avançada para a sua época, mas uma igreja arrogante, uma igreja autossuficiente. Não seja arrogante, não seja autossuficiente. Sempre tem alguém que é melhor do que nós. Há muitos melhores do que nós. Não somos os donos da verdade, mas a Bíblia é a única regra de fé e prática. E Jesus olhou para ela e disse: você é pobre, você é nu, você é desprezível, você é miserável, mas eu aconselho você que compre ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio do céu para os seus olhos. E a promessa, se você se arrepender, você vai assentar comigo no trono do meu Pai, onde eu estou assentado. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu dia. Tire um tempo para orar pelo nosso Brasil. Hoje o STF se reúne, eu não sei o horário ainda, não estou vendo o jornal, não estou acompanhando as redes sociais agora nesse horário. Mas tire um tempo para orar pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu ministério, pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu cônjuge, seu marido. Tire um tempo para orar. Tire um tempo com Deus. Não mude de igreja por conta de cargo. Não saia do lugar onde você está a troco de promessas fajutas e fraudulentas. Passe pelo que você tem que passar. Hoje eu estava aqui orando e coloquei aquele louvor do Diante do Trono.
preciso de Ti. Eu chorei muito porque eu vivi um saudosismo de quando eu estava morando sozinho ali no nosso teto, há 20 anos atrás aproximadamente, em que muitas madrugadas, antes de ir para o culto, Jesus me visitava. Eu tinha apenas um guarda-roupa desse jeito aqui, ó, sem nada na frente. Era um gaveteiro, eu tirei as 6 gavetas e deixei a última de baixo. Eu coloquei um pano na frente, um vestuário, estiquei um arame assim, e ali eu fazia de cabideiro. Eu só tinha uma cama, um rádio. Mas foram os melhores momentos da minha vida como crente. Naquela época Deus me levou para Monte Sião, Assembleia de Deus Monte Sião, uma igreja que eu tenho muito carinho. Apesar de frequentar poucos cultos lá. E eu vi muito de Deus naquele tempo. E hoje eu estou vivendo aquelas promessas. Meu lar acolheu muitos missionários, pessoas que não tinham onde morar. Passei muitas lutas ali, mas eu vi muito da glória de Deus. Ali eu vi Deus curar, fazer, salvar. Então Deus não mudou. Você pode imaginar que Deus sente falta de você, Laodiceia. Falta de entrar e cear com você. A gente só vê o lado nosso porque Deus é espírito, né? Deus parece não ter sentimento, mas Deus tem sentimento. Porque senão Ele não nos chamava ao arrependimento. Senão Cristo não teria vindo ao mundo, porque só alguém que tem sentimento poderia fazer tal ato de amor. Porque Deus, em sua essência, Ele é amor. E Deus sente saudade da gente. Orando como antes, buscando como antes, como criança. Trocando as palavras. Deus quer uma oração sincera da gente. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. E até amanhã, se Deus quiser, no programa Hora da Verdade. Amanhã nós estaremos ali. Não sei se vai ter algum convidado especial essa semana. Talvez a gente vai pregar também. Mas se tiver alguém, um convidado especial, nós vamos trabalhar alguns temas ali. Vai ser bênção em nome de Jesus. Se você achou que essa live é significativa, eu não ganho nada com isso. Não é o youtuber, né? Eu não ganho nada com isso. Se você achou que é significativa, vai edificar alguém, vai consolar alguém, vai produzir na vida de alguém alguma coisa positiva, então compartilhe. Agora, se você acha irrelevante, aí não precisa fazer nada. Bom, um abraço a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus.